A acupuntura consiste na inserção de finas agulhas em diversos pontos de acupuntura pelo organismo todo. Os pontos de acupuntura principais são 365 pontos de acupuntura, portanto há um ponto por cada dia do ano. Nem todos são ponturáveis, há apenas um que não se deve ponturar, que é o umbigo, que é um ponto de acupuntura. Eles estão colocados em várias partes do organismo e quando se coloca a agulha nestes pontos, estamos a tentar obter uma reação do nosso organismo. Basicamente, a acupuntura que funciona, o que é isto, é a inserção de finas agulhas em pontos dispersos pelo organismo, que têm depois uma ligação direta através do sistema nervoso periférico, que é ao sistema nervoso central, e o sistema nervoso central, que é o encéfalo, o cérebro, é que vai ler esta informação e vai fazer o corpo responder de maneira adaptada consoante aquilo que o especialista em acupuntura escolha ou não, consoante a escolha dos pontos, consoante a escolha do protocolo de pontos. As agulhas são muito, muito fininhas. As agulhas de acupuntura, dentro de uma agulha de tirar sangue, cabem 18 agulhas de acupuntura. A nível de espessura, é isto, e pode haver, portanto, normalmente as que eu uso, tenho aqui a cábula, portanto, as que eu uso são 0,22 milímetros, exatamente. São muito, muito fininhas. As normais são de 0,25, as que eu uso são de 0,22. É perfeitamente natural e expectável, nós queremos que o utente sinta alguma coisa, ok? Sentir é diferente de doer. É impossível, dou sempre este exemplo aos doentes. Imagine que nós vemos na rua, ou estamos aqui neste consultório, e nós tínhamos uma ventoinha ligada, e a ventoinha estava ali um bocadinho afastada de nós. A ventoinha promove uma circulação de ar, vento, coisa que nós não vemos, mas nós sentimos, certo? Portanto, é impossível eu colocar uma agulha num doente, por muito mais fininha que ela seja, o doente não sentir. Se isto acontecer, isto é um sinal de alerta para mim, enquanto profissional de saúde, significa que aquela pessoa pode estar com um transtorno do sistema neurológico e aí eu tenho que encaminhar para a neurologia, não é? Como se fosse um choque elétrico, e isto porquê? Isto também é importante, e é importante as pessoas perceberem que é bom sinal que haja este choque elétrico. Porquê? Porque as agulhas são colocadas nos pontos de acupuntura, que fazem parte dos meridianos de acupuntura, e que, traduzindo para a medicina convencional, nós estamos a falar do sistema nervoso periférico, que é aquilo que nos permite sentir, ter a sensação de frio e de calor, de mexer. Portanto, existem impulsos nervosos que são enviados para cima e para baixo, portanto o nosso cérebro envia para baixo ou envia para cima, portanto estas vias são ativadas através dos pontos de acupuntura, portanto é normal que a pessoa sinta, por exemplo, um choque, como se fosse um choque elétrico, não é igual a meter o dedo na tomada, não é? Porquê é normal sentir este estímulo, como se fosse este choque? Porque nós estamos a utilizar estas vias aferentes e eferentes, portanto as vias que vão para o cérebro e do cérebro para baixo, de maneira que nós conseguimos obter um resultado. A primeira coisa que eu gostava de ressalvar é, não é preciso estar doente para fazer acupuntura. Há quem faça acupuntura simplesmente para prevenir ficar doente. Eu acho que isto é aquilo que se começa a fazer lá fora, é atuar e trabalhar muito à séria na prevenção. Há pequeninos sinais e sintomas que nós vamos apresentando que não se pode considerar ainda uma doença ou uma condição de saúde, mas que nos vão alterando a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar e que podem ser resolvidas com a acupuntura e que vão prolongar o nosso estado de saúde.
porque já a Organização Mundial de Saúde já diz há muitos anos que a definição de saúde é a saúde o bem-estar físico, emocional e espiritual. Neste momento, a Organização Mundial de Saúde preconiza o tratamento de 147 doenças através da acupuntura. Sejam da ginecologia, como por exemplo alterações do ciclo menstrual, seja ciclos que são irregulares, sejam dores menstruais, que é uma coisa infelizmente cada vez mais comum. Uma das coisas que nós vemos muito na consulta, cada vez mais e mais cedo, são problemas de reprodução, casais. Tanto o homem como a mulher, neste momento as taxas estão iguais de problemas de fertilidade, são 40% para as mulheres, 40% para os homens com problemas em engravidar, e as restantes, portanto os outros 20% são de causa idiopática, não se percebe porque é que este casal não se consegue reproduzir. Isto dentro da ginecologia, depois dentro da obstetrícia também, as mulheres grávidas, problemas de enjoos que não acontecem só nem no primeiro trimestre da gravidez, nem só de manhã. Neste momento, por exemplo, tenho uma doente em clínica que foi diagnosticada com um problema grave, que é uma pré-eclâmpsia, em que conseguimos evitar um internamento. Neste momento, esta senhora não está internada, está a fazer uma vida desde há 2 semanas até que a sua obstetra disse-lhe pode sair de casa, pelo menos já não precisa estar a fazer repouso completo, total, absoluto, peço desculpa. Mau posicionamento do feto, portanto, na porção terminal da gravidez, quando muitas vezes os bebés não estão cefálicos, ou seja, não estão com a cabeça encaixada e estão pélvicos, estão sentadinhos, nós conseguimos facilmente fazer com que este bebé dê a volta, sem que seja uma manobra invasiva, porque há pessoas que tentam algumas manobras dentro da medicina convencional que para dar o bebê dar a volta é bastante traumático e violento para a grávida. Depois, dentro das patologias musculoesqueléticas, estamos a falar de lombalgias, dores na lombar, ciáticas. Os resultados da acupuntura no tratamento da ciática são fantásticos, rápidos. Estamos a falar já me aconteceu uma pessoa chegar aqui, graças a Deus mais, chegar aqui de canadianas e não conseguir andar e me esquecerem das canadianas dentro do consultório. Artroses, dores no ombro, dores nos joelhos. Portanto, isto dentro das patologias musculoesqueléticas. Depois também temos as questões emocionais, que cada vez mais estão a acontecer, os transtornos de ansiedade generalizados. Ou seja, as pessoas vivem constantemente ansiosas, as depressões, as ditas depressões crónicas, pessoas que há anos que tomam medicação para a depressão e que sentem-se dopadas, acabam por não ter rendimento no seu dia-a-dia e que querem algo que consiga na mesma amenizar os sintomas da depressão, mas que não as deixe tão dopadas, ou seja, se consegue-se fazer um ajuste na medicação, uma redução na medicação com a utilização da acupuntura, de maneira que esta pessoa não fique tão dopada e esteja mais funcional, porque isto depois também entra dentro de outro aspecto, que é as pessoas acabam por não poderem comparecer ao trabalho, ou não têm rendimento laboral suficiente. As cefaleias, dores de cabeças também são muito comuns, cada vez mais também síndrome do cólon irritável, portanto aquelas pessoas que ora têm obstipação, ou seja, não conseguem evacuar, ora estão com 12 episódios de diarreia num dia e no dia seguinte estão obstipadas. Portanto, estas alterações, normalmente isto está tudo associado ao stress também. São imensas as patologias em que nós conseguimos ajudar. Nos casos de obesidade também, ajudar na perda de peso. Mas aqui é importante fazer uma ressalva. Nós podemos colocar as agulhas todas que existem no mercado disponíveis.
Mas é muito importante fazer com que o doente perceba que é a personagem principal da sua história. Portanto, não vale a pena estar a fazer acupuntura e sair daqui e ir comer fast food portanto, é importante as pessoas também manterem um plano alimentar adequado, até porque o objetivo sempre das consultas é ter saúde. Os resultados para a cessação tabágica também são muito bons, ou seja, adições, redução, deixar de fumar. Além do enjoar o cheiro, o gosto do tabaco, a grande vantagem, por exemplo, da acupuntura é os efeitos secundários peço desculpa, não são os efeitos secundários, a abstinência do tabaco e até mesmo de quem está a tentar fazer dieta, que as pessoas ficam alteradas, ficam mais agressivas, porque estão com carências, não é? Nós conseguimos reduzir estes efeitos secundários, estes efeitos da abstinência da sua adição, e consegue-se também trabalhar depois a diminuição do stress, diminuição dos níveis de ansiedade, o aumento do foco e da concentração para se manter no bom caminho, de maneira que consiga chegar ao seu objetivo, que é, ou seja, deixar de fumar, seja inclusivamente, já tratei pessoas para problemas de alcoolismo, por exemplo, de drogas pesadas, não tenho experiência. Os estudos científicos referem e mostram por A mais B os efeitos da acupuntura em doentes oncológicos, seja em fase pré-cirurgia, seja pré-quimioterapia, seja pré-radioterapia, durante a quimioterapia também, durante a radioterapia e no pós, os efeitos da acupuntura são excepcionais. Temos N estudos que comprovam, e lá fora tenho alguns colegas que estão a trabalhar, por exemplo, no hospital, ou então não estão a trabalhar no hospital, mas estão a trabalhar em equipa com oncologistas, em que se nota os resultados, porque, por exemplo, um doente oncológico já tem o corpo completamente intoxicado por medicação que é precisa para tratar o cancro. Mas os efeitos secundários que advêm desta medicação, muitas vezes aquilo que a medicina convencional tem para dar resposta a estes doentes é mais medicação. E às vezes o próprio corpo do doente não aguenta depois. E então, aquilo que se está a fazer lá fora é, em vez de estar a dar mais medicação, estamos a fazer acupuntura. Para quê? Para aumentar o sistema, para melhorar o sistema imunitário desta pessoa, de maneira que ele tenha menos efeitos secundários da medicação e que aguente melhor os tratamentos. Dentro da área de oncologia, isto tem havido um boom muito grande. Em 2003 foi quando saiu a primeira lei, que teve um bocadinho parada até 2013. Em 2013 foram adicionados duas profissões de saúde a estas terapias não convencionais. Elas são 7. Temos a medicina tradicional chinesa, temos a acupuntura, temos a fitoterapia, a naturopatia, a homeopatia, a osteopatia e a quiroprática. Estas são as 7 terapêuticas não convencionais. Além de, o que é que esta lei diz? É obrigatório por lei ser licenciado, é obrigatório por lei ser portador de uma cédula profissional que é emitida pela Administração Central dos Serviços de Saúde de Portugal, que é quem dá também as carteiras profissionais dos médicos de medicina convencional, dos fisioterapeutas e afins. Portanto, é obrigatório, é obrigatório por lei ser portador destes documentos. Sem estes documentos, que eu acho que todas as pessoas, para terem uma garantia de segurança, porque estão a falar da sua saúde, deveriam, ou se não têm a certeza que a pessoa a tem, deveriam pedir, tem cédula profissional? Só porque nós estamos a colocar a nossa saúde em risco. E depois existem outras questões que são exigidas desta lei, exige como seguros profissionais e tudo mais. Mas, à partida, quem tem a cédula
para ter a obtenção da cédula, tem os outros quesitos todos que já foram falados, portanto, a licenciatura, os seguros e tudo mais, o trabalhar obrigatoriamente num consultório médico ou numa clínica, não é permitido, está dito na lei, não é permitido trabalhar em cabeleireiros, em spas, em gabinetes de estética, em vãos de escada, não é permitido por lei. Existem uma data de parâmetros e trâmites legais que nós temos que seguir para nos ser dadas esta cédula profissional. Não há qualquer introdução de medicação nas agulhas. As agulhas, portanto, as agulhas não têm espaço, portanto, não existe diâmetro, elas não são ocas por dentro para passar nada. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos com as agulhas de acupuntura é fazer com que o corpo se reorganize, volta a trabalhar aquilo que estava antes de ter este problema de saúde, como por exemplo a acupuntura estética. Fazer tratamentos de acupuntura estética, seja corporal, por exemplo, redução de gordura localizada, ou então rugas. Aconteceu-me uma situação super engraçada há 2 semanas. Eu estive a fazer um tratamento de estética para uma senhora porque não quer colocar nem botox, nem ácidos hialurónicos, não quer colocar nada, quer envelhecer bem, e então procurou a acupuntura. E eu confesso que, portanto, foi uma sexta-feira, a última doente da tarde, portanto, eu quando saí daqui, eu saí, posso dizer assim, um bocadinho invejosa, porque eu fiz o trabalho, ficou mesmo muito, muito bem feito. E eu tenho um filho pequenino, e eu antes de ter o meu filho, eu fazia com alguma frequência os tratamentos da acupuntura estética em mim. E fui para casa, levei alguns dos materiais que posso levar facilmente, fui para casa, fiz toda a rotina para deitar o António, não é? E entretanto comecei a fazer o tratamento, mas fiquei cansada. Eu acho que até acho uma coisa engraçada para mostrar aqui, que é, eu só tratei metade da cara. Então, se eu ficar séria, vocês conseguem perceber que existe uma assimetria relativamente acentuada entre o meu lado direito, em que esta ruga está muito menos acentuada do que esta ruga. Porque dei-me o cansaço. E eu deixei este lado para fazer e passado 2 semanas ainda não consegui voltar a fazer. Mas acho super engraçado e acho que acaba, não foi de propósito, nem pouco mais ou menos. Mas acho que consegue-se perceber a diferença que faz sem botox. Portanto, as pessoas ficam na mesma com linhas, com expressão, não se fica nada imobilizado. Eu continuo a parecer não é? Um bocadinho de maquilhagem porque dá jeito às vezes, mas consegue-se perceber perfeitamente um lado que foi semi-tratado, porque eu também confesso que não fiz o melhor tratamento, porque fazer o tratamento a nós próprios é diferente, ou um lado que não foi tratado, em que a ruga está muito mais vincada. Isto é um antes e depois quase que mais natural. Acho que era difícil, mas isto é a vida a acontecer e depois eventualmente hei de conseguir resolver este lado pelo menos semelhante a este. As agulhas são totalmente descartáveis, ok? Eu tenho aqui uma caixinha de agulhas, uma caixinha não, um blister. Isto é um blister de agulhas, ok? As pessoas têm medo disto. Isto está fechado, ok? Não sei se nós conseguimos perceber. Isto está fechado, está selado, ok? Não existe nada que entre aqui. Quando eu coloco os doentes, antes de colocar os doentes a fazer um tratamento de acupuntura, é feita toda uma desinfecção, seja da zona a colocar os pontos de acupuntura, e depois eu vou abrir aqui este, e depois estas vão ser descartadas, não há problema. Nós abrimos, ou seja, não sei se vou abrir outros, não faz mal. Portanto, nós abrimos aqui. Portanto, isto está fechado e eu abro isto, ok? Isto é como se nós estivéssemos a abrir uma agulha que são utilizadas nos hospitais, por exemplo. E depois nós tiramos as agulhas, não é? E vamos colocar as agulhas nos doentes.
Os doentes ficam com as agulhas ficam a trabalhar, eu vou descartar isto aqui, depois vou descartar depois no contentor específico para isso, porque depois as agulhas são colocadas, as agulhas ficam a trabalhar, tem um tempo, em média são 20 minutos, às vezes depende da patologia, às vezes pode ser preciso 15 minutos, às vezes pode ser preciso meia hora, consoante a patologia em si, mas após este tempo, as agulhas são retiradas e são colocadas num contentor específico e não há reutilização de agulhas. Isso é uma coisa que acontecia talvez... Portanto, eu entrei para esta área em 2006, eu não me lembro de ver isto acontecer, sem ser na China. Sem ser na China, eu vi isto acontecer, mas em Portugal eu nunca vi isto acontecer. Em dezembro do ano passado, eu assisti a um congresso, ao 4º Congresso Internacional de Medicina Integrativa, que é uma nova especialidade da medicina convencional. Nenhum dos palestrantes eram terapeutas não convencionais, portanto, nem especialistas de medicina tradicional chinesa, nem acupuntores, nem homeopatas, nem quiropráticos, nem osteopatas. Eram todos cardiologistas, endocrinologistas, ginecologistas, várias especialidades médicas, medicina geral e familiar, vários. E uma das coisas que todos eles falaram foi a gestão do stress, os malefícios que o stress causa no nosso dia-a-dia, e todos nós estamos sujeitos a stress, seja no trânsito, seja em casa com os miúdos, seja no tentar fazer gestão de todas as tarefas que nós temos. Além do stress, é tentar perceber o utente, a pessoa, nós, cada um de nós, eu também, perceber que eu sou a personagem principal, eu sou o responsável pela minha saúde. Cabe-me a mim escolher ser saudável para agora e para daqui a uns tempos não ter uma data de problemas de saúde. É um dever do profissional de saúde fazer um diagnóstico correto e orientar o doente ou o utente da melhor maneira possível, seja como alterar os seus hábitos de vida para que não proporcionem este tipo de situação e promover e dar um tratamento, seja ele com medicação, seja ele com acupuntura, seja ele com medicina tradicional chinesa, fisioterapia, seja qual for o tratamento, mas a mudança dos hábitos de vida. E isto é o dever do profissional de saúde. Mas o dever do utente é pegar nestas dicas em que nós damos e aplicá-las. Uma das coisas que se percebe hoje em dia, isto é uma coisa muito recente, que é uma nova área, que é da epigenética. E o que esta área da medicina diz que é genética não é sentença. Por exemplo, filhos de pais obesos não têm obrigatoriamente que ser obesos. O peso genético existe, e aqui não tenho dúvidas, mas é apenas e somente, os estudos demonstram entre 20% a 30% do peso genético. Os outros 70% a 80% é o estilo de vida. Enquanto a partir do momento que nós percebemos isto, que 70% a 80% do meu corpo, da minha saúde, depende daquilo que eu faço, eu ganho qualidade de vida. Porque eu começo a ser o responsável. Por exemplo, no caso de pessoas, a alimentação cada vez fala da importância da alimentação. O pai da medicina, Hipócrates, falou que nós somos aquilo que comemos. E cada um de nós, às vezes, todos nós somos, eu costumo dizer, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos um dia em que nos apetece a comer uma porcaria, como eu costumo dizer. Mas se eu hoje apetece-me, amanhã apetece-me, depois da manhã apetece-me, eu também tenho que ser capaz e tenho que ser adulto o suficiente para perceber, ok, pode-se me apetecer hoje, amanhã e depois, mas eu vou ter que arcar com estas consequências. E pode não ser só a subida do peso, podem ser problemas metabólicos, podem ser problemas oncológicos, e eu tenho que ter esta capacidade de arcar com as consequências. Se eu conseguir fazer isto e saber que
se eu tratar mal o meu corpo, ele vai-me responder de uma maneira. Se eu tratar bem do meu corpo, ele vai-me responder de outra maneira. Experimentem lá em casa. Durante alguns dias, alguns dias, tipo uma semana. Ou se não quiserem estabelecer logo uma semana de limite, comecem por um dia. Um dia, vou diminuir o consumo de alimentos pró-inflamatórios, açúcar, glúten, lactose. Vou aumentar o consumo de água. Vou dormir pelo menos 8 horas por dia. Façam um dia hoje e façam um dia. No dia seguinte vão se sentir melhor. Ao final do terceiro dia é provável que se sintam meio que a ressacar do açúcar, por exemplo. Mas tentem aguentar. Façam uma semana. Passada uma semana, dores de cabeça, as dores articulares reduziram-se substancialmente. Porquê? Porque tiveram atitudes diárias, várias vezes ao dia, para cuidar da sua saúde. Porque o corpo, há só um. Nós podemos consultar vários médicos, várias especialidades, mas se eu sou dona do meu corpo e se eu trato dele bem, ele vai-me responder bem. É só tratar dele bem, mas custa. Mas bora fazer um esforço, nós somos adultos, nós somos os responsáveis máximos pela nossa saúde.